Cara, que zica absurda que eu roguei na seleção francesa, né, bicho? No meu último vídeo aqui. Tô gravando em frente ao estádio da segunda semifinal aqui em Atlanta, mas deu para eu assistir a essa belíssima partida de futebol da Espanha, cara. Assim, cada vez mais eu fico mais encantado com o trabalho do Luis de la Fuente, até mesmo pela história, não só pelo produto final, né, cara? Assim, a jornada de um cara que vem fazendo trabalhos desde o chão de fábrica das categorias de base do futebol espanhol e vai subindo, subindo sem pressa, sem uma ganância pelo estrelato, pelos holofotes, o que seria absolutamente natural. Ele vai sendo valorizado de maneira paulatina, de maneira pausada, de maneira quase que orgânica, e ele chega e faz esse trabalho absolutamente brilhante, com lesões muito importantes, né? O Baena seria a terceira ou a quarta opção no mundo ideal, se todas as opções estivessem disponíveis, e faz uma Copa do Mundo muito correta. O Oyarzabal não é nem camisa 9 no clube dele e faz um ciclo fantástico de um jogador que eu não imaginava que ele pudesse ser. E a Espanha, assim, sobretudo a Espanha, ela é uma referência enquanto não só identidade de futebol, e eu falo de identidade, não da identidade de que eles têm, porque a identidade que eles têm é uma questão super subjetiva, né? Você pode não gostar de tantos passes, e eu acho que colocar essa capa, essa máscara é até um pouco injusto, porque não é um time que troca 1 milhão de passes somente, e muitas vezes não troca nem metade dessa impressão. Mas eu entendo que o futebol espanhol, enquanto identidade pós-Guardiola especialmente, não é para todo mundo. Mas o que eu digo aqui é acreditar na própria identidade, né? Entender que a própria identidade, não só enquanto jogo do produto final, mas enquanto produção de jogador. Então, a Espanha, ela lá atrás acreditou numa tal identidade, num tal DNA, e formou os jogadores ao redor desse DNA. Não são jogadores redundantes, mas há muitos jogadores que montam diferentes partes dessa engrenagem, né? Então, não é um fordismo identitário do futebol espanhol, ainda que tenha, claro, uma identidade que precisa de produções de jogadores similares, mas ainda assim não dá para você dizer que, sei lá, o Rodri é o Busquets. São jogadores completamente diferentes, né? Para o que o futebol pede em cada época. E a partida que o Rodri faz hoje contra a França, gente, ainda bem que o Rodri está voltando a ser o Rodri. O futebol agradece porque o Rodri, jogando próximo do melhor, é o melhor primeiro volante do planeta. Ele joga um futebol maravilhoso contra a seleção francesa. Tem muitos destaques individuais dessa seleção espanhola. Eu tenho que falar também de Dani Olmo, sendo um maestro acima do que qualquer outro jogador da seleção francesa. E eu me recordo de um programa pela manhã antes dessa partida, em que a gente comparava a Copa e a carreira de Dani Olmo e de Olise, e eu falei, cara, poupa tempo. O Dani Olmo faz boa Copa, mas não tem como não escolher o Olise. Não me arrependo do meu voto, porque naquele momento eu acho que era o voto correto. Mas é tão bonito como o futebol, ele pode mudar essas impressões com uma só partida, né? E não é só uma partida, é uma semifinal de Copa do Mundo, em que o Dani Olmo faz um jogo magnífico e que o Olise faz um jogo distraído, faz um jogo de muito mais erros do que acertos. E cara, assim, a gente tem o Lamine Yamal, um símbolo de um jogador atrevido fora de campo, inclusive, não somente dentro de campo, que é o principal, mas eu gosto muito de ver que esse moleque foi moleque. E ele foi, cara, jogar contra a França, a gente pode ganhar. E antes do jogo, ele vai e publica no Instagram dele
uma foto dele celebrando o 5º gol da Espanha naquele 5-1 que virou 5-4 no verão europeu passado. São 3 verões europeus consecutivos da França sendo espancada pela Espanha em semifinais de diferentes competições. Primeiro na Eurocopa, França cai para a Espanha campeã, depois na Nations League e agora numa tal de Copa do Mundo. Cara, a Espanha, ela tem tudo isso que eu disse de reverência enquanto referência, e ela tem especificamente contra a França um poder de criptonita contra os super-homens, né? Eu fiz esse Djalminha, porra, gravando um videozinho aqui, o Djalminha passa falando comigo. Isso aí é uma honra, nossa senhora, tamo junto. Porra, Djalma, que coisa. Então, tem um negócio de criptonita contra esses super-homens da seleção francesa, né? E a defesa espanhola, bicho, a saída de bola espanhola, a pressão alta espanhola, o termômetro Rodrigo no meio-campo, a partidaça do Fabián Ruiz. Cara, eu esperava uma vitória da França, eu esperava um título mundial da França, ainda bem que não veio. Num palpite que eu fiz antes da Copa, eu coloquei a Espanha campeã. Mas no meio da Copa eu mudei de ideia. E eu tô feliz que não tenha sido a França campeã, porque está muito próxima de alcançar a gente, né? Simplesmente por isso. A Espanha na final deixa a final menos estrelada, mas deixa uma final potencialmente mais interessante enquanto futebol coletivo, seja o adversário que for. É uma Espanha que tem uma cara de acessibilidade meio falsa, né? Eu mais uma vez estou aqui quase falando para você e vou falar. A Espanha é mais acessível do que a França, seja para a Argentina, seja para a Inglaterra. E talvez seja o contrário. Talvez esse coletivo da Espanha tenha mais força do que todos os super-homens da França juntos. A França é um capitão planeta, a França é um megazord, enquanto a Espanha é um genkidama, para ficar em referências que quem pescou, pescou. Né? A Espanha é uma união de poderes, né? E com uma organização quase matemática que termina numa poesia muito bonita, né? Assim, então, cara, que jogo. Palmas para Lamine Yamal, o provocador, indo de menos a mais nessa Copa do Mundo, fez uma belíssima partida, um golaço que infelizmente foi anulado corretamente. Palmas para o Luis de la Fuente, sobretudo. Palmas para Pau Cubarsí, com tanta juventude, fazendo um jogo desse contra esse ataque. Para Unai Simón, que na minha cabeça nunca entrou como titular da Espanha e sempre convence e sempre justifica. Palmas para Cucurella, para Pedro Porro. Olha o Tottenham na final da Copa do Mundo. Palmas para Aymeric Laporte, que para mim estava escondido, escolheu se esconder antes da hora e está aí provando que pode jogar em altíssimo nível. Enfim, é uma seleção espanhola que chega com muitos méritos e que deu um totó nos maiorais da seleção francesa. É uma lindeza o futebol, é uma lindeza a Copa do Mundo, que pena que faltam apenas 3 jogos. Eu tenho que falar do meu. Eu vou falar do meu. Inglaterra e Argentina nessa quarta-feira, claro. Antes da partida pela manhã sai o vídeo por aqui, tá bom? Um beijo.